Anteriormente no Cubicast. Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Olha, seu host favorito está aqui, está em todo lugar. Você tem que perceber que o Cubicast está ganhando muito mais episódios. Como eu prometi, essa 7ª temporada, eu pretendo, por enquanto tá dando certo, ter episódios semanais, tá bom? Hoje é um episódio especial. A GetUp acabou de adquirir o passe de um jogador caríssimo, que eu quero apresentar para vocês. Bernardo Donadio, por favor, conte para o mundo quem é você. Bernardo Calduro Donadio, 2 vezes italiano. Ma che bello! É que belo. Fique agora com o episódio de hoje. Passamos pela parte social aqui, soft skills da entrevista. Agora, vamos pro hard skills. Hard skills. Né? Terminal skills. Terminal skills é o novo nome, acabei de inventar. Beleza, você disse que tinha 2 perguntas matadoras para guiar a sua entrevista técnica. Compartilha comigo. Eu participei de uma entrevista com você e eu achei muito boa. Sua entrevista é muito melhor que a minha. Quem já fez entrevista comigo, a entrevista do Bernardo é muito melhor. Manda bala. São 2 perguntas completamente abertas. Eu deixo a pessoa escolher o cenário. Ela escolhe as ferramentas com que ela está acostumada a usar, o que ela conhece. Não tem problema. O que eu quero ver é como a pessoa raciocina, como ela chega de um ponto ao outro. Tem aqui um problema que é a causa raiz, e tem aqui um sintoma. Como é que tu liga esses 2 pontos? Eu quero ver as etapas que a tua mente passa para fazer essa conexão. Uhum. Quais experiências você tem, né? Exato. Tipo, o que a sua experiência traz para te levar daqui a ali? Porque, às vezes, são coisas que eu nunca imaginei ou que eu nunca passei. Você vai tomar um caminho que eu vou achar até, criativo, da hora. Mas eu quero que você me conte, né? E não tem resposta certa. Uhum. Tem resposta muito errada. Mas certa não tem. E elas servem, olha, até o começo do nível sênior, só essas 2 perguntas bastam. Porque tu só precisa avaliar o quão fundo a pessoa foi na explicação para saber se ela tá júnior, pleno ou já um começo de sênior. Aqui, ó, vou compartilhar o meu playbook. Tá aqui, ó. Isso aqui é o que se tu for entrevistado por mim, isso aqui é o que eu pergunto. Se tu tá ouvindo isso aqui e se tu conseguir responder essas perguntas, mesmo que tu já saiba elas, tu já tem o que eu quero. A não ser que tu realmente repita palavra por palavra o que eu vou dizer aqui, até para tu transformar em outras palavras, tu tem que conhecer o negócio. Eu já vou saber que tu sabe do que tu tá falando, beleza? Então, eu normalmente começo, primeira pergunta, tá? Tu tem um sistema POSIX, eu já meto um POSIX, tá? Por quê? Pode ser Linux, pode ser macOS, pode ser ZOS, pode ser Sun, caralho de asa, tá? Não tô interessado. POSIX, para quem não sabe, e importante saber, é um padrão para como gerenciar sistemas operacionais e como criar eles, que existe desde a década de 70. O único sistema operacional que não seguia, de grande adoção, que não seguia esse padrão, era o Windows. Porque agora eles já estão começando, aliás, já estão até bem avançados em adotar a compatibilidade POSIX. Então, o que eu vou perguntar, vocês vão associar diretamente a Linux, mas saiba que isso é o padrão POSIX, tá? Nenhum sistema operacional segue o padrão à risca. Mas, no geral, se tu se vira num, tu se vira nos outros. Então, eu proponho o seguinte: tu tem uma máquina virtual rodando um sistema POSIX. Se a pessoa não sabe o que é POSIX, eu faço essa breve explicação. Daí eu digo, é um Linux usando uma distribuição comum, escolhe a que quer, não estou interessado qual é. E tu tem aquela clássica reclamação do cliente de a minha aplicação tá lenta. Que dá vontade de pular do prédio, não dá? Com muita riqueza de detalhes. Aquela coisa assim que dá assim, ó, gosto de ouvir e tu mata na hora o que o cara tá tentando dizer. Talento. E tu tem acesso a SSH à máquina,
como root, tá? Tem acesso administrativo. Ou seja, root direto, ou então tu consegue dar sub. Tu tem que descobrir por que ela tá lenta. E eu quero que tu me diga quais são os processos, quais são as etapas que tu iria no processo de debug num problema genérico desse. Por onde tu começa, o que tu olha, quais são os detalhes. E dependendo da riqueza de detalhes e o quão profundo tu vai, é que eu consigo te colocar na escala entre júnior, sênior e pleno. Não especialista. Especialista é mais complicado. Mas nos 3 primeiros níveis, eu já consigo te colocar. Só com essa pergunta. Muita coisa que eu ouvi. Eu vou dar alguns exemplos de respostas que eu ouvi que eu classificaria ou como júnior ou como não é material para empresa, tá? E daí depois eu dou a resposta que eu gostaria de ouvir. Eu entro na máquina e daí eu rodo top. Ok, isso bem, top, show de bola. Primeira coisa que eu rodaria também, eu usaria htop, mas também se tem top, ótimo. E daí depois eu olho o gráfico. Daí eu olho pra pessoa, o gráfico? Mas, lembra? Só SSH. Eu disse, tu tem SSH a máquina, nada mais. Tá. Mas eu olho o gráfico. Não, gente, é só SSH. SSH é texto, não tem gráfico, tá? Em diversos ambientes, tu tem os gráficos do Grafana que foram coletados com Prometheus, com a TickStack, com Splunk e coisa e tal. Tu tem todo esse ferramental para te ajudar. Só que tudo isso foi construído por alguém. E isso tem que ser personalizado de acordo com a aplicação, de acordo com a empresa. Então, tu tem que saber o que a coisa é embaixo e que te leva a ter esses gráficos. Tu tem que entender como é que o sistema operacional funciona até algum nível. E ninguém entende tudo, mas é ali que eu vou usar para te posicionar na régua. Não, mas talvez o sistema estando lento, esses outros sistemas também não vão te trazer muita resposta. Porque eles estão coletando... Cara, se não fosse certo... Mas aqui eu quero tentar defender algumas pessoas que estão nervosas na entrevista, isso é normal, tá bom? Então, pessoas, fica tranquilo, a gente sabe, quando a gente tá entrevistando, a gente sabe que você vai estar nervoso. A gente também fica. A gente já teve na posição de vocês. Exatamente. Trilhões de vezes. E provavelmente eu vou estar de novo. E espero que não tão cedo, viu? Eu também não. Fecha esse parênteses. Mas eu quero defender a pessoa que ela tá às vezes nervosa e que ela vai chamar aquele topo do htop, né? Aquelas barrinhas meio coloridas, aquilo ali ela vai chamar de gráfico. Não. Eu faço essa discussão. Não. Explica melhor o que quer dizer com gráfico. E daí, eu olho no Grafana. E daí eu já entendi. Tá bom. Não, htop, tá, eu vejo a barrinha, tá. Ou então a pessoa diz htop, tá, eu sei que ela tem a barrinha, né? E daí começou, tá. Daí tu olha os processos. O que tu olha nos processos? Tem um monte de processo. O que tu tá procurando? E é isso que eu quero saber. O que tu tá procurando? Só saber que tu olhar qualquer um olha. O que tu tá procurando ali? O que te chamaria atenção? Bom, um processo ali colando a CPU. Não, um processo ali com muito buzzweight. Uma cacetada de processo zumbi. E daí eu já perguntaria, tu sabe o que é o processo zumbi? Me explica. Ou então eu tô vendo que os processos, que a CPU tá sem nada agendado. E mesmo assim tá lento. Isso é também outra informação importante. Ou o Java tá rodando, que é normalmente 90% dos casos. Então é ele. O que você tá procurando? Algum processo Java. Depois eu olho outras coisas. Esse podcast aqui é totalmente a favor de piadinhas de Java. Exato. Piadinha de Java tá liberado. Eu gosto muito de uma frase do Diogo, nosso CEO aqui, então se você vai puxar saco de alguém, puxe do seu CEO. Mas eu gosto muito de uma frase dele que diz assim, o óbvio só é óbvio para um olho bem treinado. Exatamente. Então, eu gostei que você disse, você tá olhando o htop? Eu também posso olhar, mas o que você tá procurando nesse htop? O que você tá querendo encontrar ali? O que vai te saltar aos olhos? Porque abrir o htop, tá bom, htop, tá bom. E agora, né? O que você tá procurando? Exatamente. Daí, coisas que eu já ficaria um pouco mais impressionado se tu dissesse, por exemplo, a primeira coisa que eu faço é ligar as múltiplas cores
do tempo de CPU na configuração da HTOP, que vem para o padrão desligado, vem só padrão kernel land e user land. Se tu colocar com o padrão de cores avançado, ele vai te mostrar kernel land, user land, IO8, IRQ time, Steal time. E Neverland. Neverland, né? Neverland não tem, Tá bom. mas podia ter. Mas Steal time, por exemplo, tu consegue notar que a VM está dentro do hypervisor e ela está pedindo processador e ela não está ganhando. Ou seja, dentro da VM, com uma ferramenta tão simples quanto a HTOP, tu consegue descobrir que o teu hypervisor está com overcommit. Só olhando o HTOP. Uma coisa é olhar, outra coisa é entender o que ele está te passando. Uhum. Daí, beleza. Continuando. E daí eu digo, tá, ok. O problema não é CPU. Daí eu digo, o problema provavelmente tá no disco. O que tu olharia? Daí, de novo, respostas muito esquisitas que eu já ouvi. Eu vejo se o disco tá cheio. Daí eu volto eu falo a proposta inicial. Eu disse que a aplicação está lenta. Eu não disse que a aplicação está parada. Ela está funcionando. O que a utilização de espaço de disco tem a ver? Quando enche, ela pode travar. Até encher, o que tem a ver? Eu não sei por que as pessoas acham que disco, quanto mais cheio, fica mais lento. A associação que criaram, assim, de fato, é por passar pouco tempo no terminal e não entender o básico da coisa. E é uma coisa que eu espero, porque é esse tipo de problema que tu vai ter que resolver, tu vai ter que ir atrás. Quando eu estou te trazendo para uma empresa no caso da GitHub, de engenharia de Kubernetes, ou no caso das outras empresas que eu vim, era sempre algo relacionado a plataformas as service, containerização. Tu tem que saber como funciona a containerização. Sim. Ok, em júnior, pleno, sênior, show de bola. Mas, tipo assim, se tu ficar só no nível de botãozinho da AWS, cara, tu não desenvolve. Eu gostei disso que você falou sobre a quantidade de coisa que uma pessoa tem que saber, né, sobre um mesmo tema. Uhum. Então, quando a gente está falando sobre containerização, e aqui na GitHub a gente até publica as nossas vagas, né, no nosso exemplo aqui, SRE Kubernetes. Porque se a pessoa não sabe nada de Kubernetes, provavelmente aqui não é o lugar. Porque a pessoa já tem que partir com o Kubernetes rodando, entendeu? Exato. Então, beleza, mas aí, o que eu espero que um júnior saiba de Kubernetes? O que eu espero que um pleno saiba de Kubernetes? E o que eu espero que um sênior saiba de Kubernetes, né? Então, eu não espero que o júnior saiba, sei lá, cara, restaurar um etcd, que ele já tenha passado por isso, sabe? Porque eu não acho que o júnior vai ter tanta experiência assim. E se ele teve, eu sinto muito por ele já ter tido uma experiência tão ruim, tão cedo. Talvez já não seja até mais júnior por causa disso. Exato, talvez isso já tenha sido um rito de passagem, tá, Júnior? Mas eu também não espero que um sênior, né, que a gente vá perguntar para ele sobre chave PKI, né, e ele não saiba. Public Key Infrastructure. Que ele não saiba sobre o certificado, sobre alguns outros detalhes, assim. Algumas coisas que só a experiência vai trazer, que ler o manual não te traz isso, né? Que normalmente nos cursos e treinamentos você não vai cair nesse cenário. Normalmente é só experiência que você vai encontrar nos cenários tão tristes. Lembra que se tu tá, por exemplo, tu é uma empresa, o cargo é para administrar Kubernetes, tu não precisa saber apenas o Kubernetes. Tu precisa saber onde que o treco roda. Você tem que saber tudo até Kubernetes. Exato. Claro, ajuda pra caralho se tu souber de como funciona o processador, como é que funciona os detalhes interiores do quero. Isso vai levando tua barra pra sênior especialista. Mas um pouco da base tu tem que saber. É esperado que, pra tu administrar Kubernetes, tu saiba o que tem embaixo. Porque é o que tá embaixo que tu vai subir o Kubernetes. Tem inclusive 2 conteúdos aqui. Vou colocar um agora aqui no YouTube. Eu vou deixar todos no link aqui, mas vou colocar um agora que eu gravei recentemente, tá? Que eu tô falando sobre um roadmap de estudos para DevOps, ou para SRE, né? O Bernardo fica chateado quando a gente chama
a pessoa de DevOps? DevOps é cultura, gente. SRE é o cargo. DevOps é cultura. Se alguém te fala uma vaga DevOps, isso já é uma red flag. Red flag, tá bom. Bom, um roadmap, né, para você entrar nesse lance de DevOps, tá bom? Então, vou deixar aqui esse vídeo para você que está, de repente, entrando ou querendo estudar. Para onde que eu vou, qual que é a próxima fase e etc. Outro papo, que eu vou deixar mais uns minutos para frente aí, aqui também, que é um papo que eu tive com o Matheus, esqueci o sobrenome dele, que ele também é professor na Linux Tips. A gente bateu um papo sobre base de Linux, coisas que você precisa saber, não só de Linux, né, mas a gente até conversou sobre DNS, sobre HTTP, algumas coisas que precisa saber. Aliás, um detalhe que eu normalmente ponho no começo dessa primeira pergunta é: tu tem acesso a SSH e tu nota que ao logar na máquina, o próprio login do SSH demora bem mais do que o esperado. Isso é um detalhe que eu não tô jogando ali por nada, eu não tô gastando saliva à toa. Eu tô dando uma dica muito boa de para onde tu pode seguir. E para quem nunca passou por isso, pode parecer estranho. Mas quem já passou, já tem vou ser um pouquinho chulo, mas já perdeu as pregas. O pior é que é. A gente se fode, mas sorri. Tá bom. Pode ser DNS. Uhum. É sério. Porra, a máquina dentro pode ser DNS? Pode. Sabe por quê? Porque tem um servicinho chamado SSSD, que é basicamente onipresente em todas as distribuições Linux hoje, e ele administra os detalhes de login da pessoa, o ID, o GID, os grupos, as permissões, e também DNS, para saber de onde que a conexão vem. Às vezes a conexão com o servidor, por exemplo, LDAP, se dá através de uma resolução DNS, o servidor de log através de uma resolução DNS. Então, se tu nota que ele está lento ao entrar, pode ser muito bem tu tá com DNS cagado. Pode ser um problema de rede. E daí eu já emendo, tá? Passamos por processos, daí disco. O que eu espero da parte do disco, né? Se tá lento, eu espero que tu investigue não a quantidade de arquivo ou espaço utilizado no disco, mas a quantidade de utilização de I/O, operações por segundo de I/O. Se tu disser isso, eu vou ficar impressionado. É isso que eu quero ouvir. E indo para a parte de rede, tá, de novo, o que eu ouço muitas vezes. Eu dou um netstat para ver as portas abertas e ver se tem algum processo rodando. Tá, mas eu perguntei, o problema, de novo, a máquina está lenta. O que ter uma porta aberta ou fechada muda da performance da máquina? Throughput, né? É que você está procurando. Então, eu quero saber se tu vai olhar um iptraf, um iftop, para ver se tu não está batendo a quantidade de throughput que a máquina consegue operar. Uhum. E daí, tendo fechado a tríade processo, armazenamento, que inclui armazenamento primário, que é a memória, e secundário, que é o disco, e terceiro, rede, fechou a tríade básica. E daí eu emendo a parte de Kubernetes. Essa é a segunda pergunta. Tu tem um deploy no Kubernetes, objeto, deployment. E eu te proponho a seguinte situação. Tu muda a imagem deste deployment. Só isso. O desenvolvedor lançou uma versão nova, era a versão 3, agora é a versão 4. Tu tem a tarefa de ir lá e mudar. E eu tô dizendo o seguinte, muda direto o deployment. Eu não tô dizendo para usar Helm, para usar GitOps, nada disso. Não precisa disso para eu saber o quanto tu sabe. Só como tu responde essa pergunta, eu já consigo ver, sem nada dessas abstrações. Porque daí eu vou te perguntar o seguinte: tu fez a modificação no deployment. O que acontece do momento que tu faz a modificação até o momento que o novo código começa a rodar? Aí eu quero que tu me explique o seguinte:
e tu pode explicar em diversas camadas de abstração. Primeiro, eu salvo o deployment, eu salvo o YAML localmente, eu faço um post para a API do Kubernetes, eu envio um novo YAML, ele pode passar por um validation webhook ou um mutating webhook para ser validado ou não. Depois ele vai ser na API Server. A API Server ela vai pegar o YAML antigo que está guardado no etcd, vai comparar, ver qual é a mudança, está ok, ela aplica a mudança e ela guarda no etcd. Daí eu já aproveito para perguntar, ok, esse YAML que tu mandou, onde é que ele está? Onde é que ele fica guardado? O estado do Kubernetes fica guardado em algum lugar, gente. Qual é o coração do Kubernetes? O coração do Kubernetes é o etcd. Mais do que a API, né? É o etcd. Mais do que a API. Eu espero que tu saiba que quando tu tá chamando o kubectl, tu tá falando com a API Server. Sim. É o mínimo. Daí, logo depois, o que a API Server faz com esse arquivo? Qual é o armazenamento? Onde é que fica o estado do Kubernetes? Fica no etcd. Daí eu pergunto, tu sabe como é que o etcd guarda essas coisas? Se o cara chegou até na parte do etcd, de novo, eu vou ficar impressionado se tu me disser, sim, ele usa o algoritmo Raft. O algoritmo Raft é uma variação do algoritmo Paxos que garante, acima de tudo, a integridade dos dados sobre a performance. É por isso que o etcd é lento. Ele garante realmente que tu vai ter consistência dos seus dados ao custo de performance. E daí eu pergunto, qual é a quantidade mínima de etcds que tu precisa ter? 3. Precisa tirar melhor de 3. Se tu tiver 1... Boa sorte. Ele não tem... Perdeu. Uhum. Perdeu o Playboy. Se tu tiver 2... É aquela história. Quem tem um relógio sempre sabe a hora. Quem tem 2 nunca tá bem certo. Não tem ali como desempatar. Então, a quantidade mínima é 3. Eu espero que tu saiba isso. Eu provavelmente vou também perguntar e qual é a quantidade mínima de API servers que eu preciso ter para ter alta disponibilidade. 2, porque a API server não guarda estado. Entendeu? As perguntas que eu posso intercalar conforme tu vai se aprofundando. etcd, porque guarda estado, é 3. Aplicações que não guardam estado, é 2. Para tu ter alta disponibilidade. Claro, pode ter mais alta disponibilidade, né? Mínimo. Mas o número básico mínimo é esse. E tu conseguir articular o porquê desses números. Em seguida, eu vou te perguntar, e como que o kubectl fala com a API Server? É uma requisição HTTP, post, ou put, ou update. Beleza, me diz como é que... quais são as etapas de uma conexão TCP? Como é que isso ocorre? É HTTP, normalmente roda em cima de TCP, às vezes em cima de gRPC, que é o caso do Kubernetes, mas vamos simplificar, de novo, é para efeito de entrevista, assume que é HTTP 1.1, daí eu espero que tu me diga, começa com sim, responde com sim ACK, daí depois envia os cabeçalhos, depois envia o payload, para até a quantidade de bytes que foi enviado, tu tem que esperar um acknowledge do servidor. Já posso botar aí uma pergunta, né? De novo, se eu tô mirando mais alto na régua, o que é a TCP window, qual é a quantidade máxima de bytes que tu pode ter in flight, ou na conexão que não foram ainda recebido acknowledge. Depois de, a kubeAPI recebeu e aceitou a tua mudança. De novo, agora voltando para o nível mais alto. Qual é o próximo objeto que vai ser mudado? O deployment, ele criou uma réplica set. A réplica set que criou pod. Eu espero que tu saiba isso, porque tu vai ter que debugar essas coisas. Tu pode deletar um deployment e tu põe lá, não mate os filhos, a coisa continua rodando. E ainda tem a réplica set. Tu faz a mesma coisa que a réplica set, tem o pod tá lá desgarrado, mas ele continua. Então o que acontece? Primeiro, ocorre a mudança no deployment,
controller vai fazer a mudança no réplica set, outro controller vai fazer a mudança no pod, isso tudo no contexto do etcd. E daí sim que a Kube API vai contatar o Node que de fato está rodando a coisa. E vai contatar onde e como. Vai contatar o kubelet daquela máquina. Como? Normalmente através de uma conexão gRPC, Google Remote Procedure Call. É parecido com HTTP em termos de funcionalidade, só que é mais eficiente por ser binário. Se tu puder engatar e isso é criptografado com MTLS, Multi-TLS, pode até dizer que é DTLS, Datagram TLS, porque como é gRPC, é o DP. A pessoa pode ir aprofundando, e o quanto mais fundo ela for... Eu tenho mais pergunta. Eu sei que ela sabe mais, exato. Quanto mais coisa ela botar, eu vou perguntar mais, e isso vai me permitir te botar na régua. E eu vou dando corda, né? Uma hora ela vai se enforcar. Exato. Mas eu vou dando corda, tá tudo bem. Exato. Uma hora tu vai se enforcar, exatamente. Ou tu vai ganhar de mim. Também existe essa possibilidade. Que é tranquilo também. Não tem nenhum problema. Que é tranquilo. Que eu acho... que eu vou abrir outro parênteses. E daí eu realmente quero te contratar. Certamente. Que eu quero também dizer que às vezes as pessoas acham é uma disputa de conhecimento. Não, pelo contrário. Eu não tô concorrendo com ela, eu não tô querendo ganhar dela. Não é, na verdade a gente tá fazendo perguntas para entender. Eu gostei muito desse formato da sua entrevista, principalmente por causa disso. Porque quanto mais a pessoa vai falando, quanto mais portas ela vai abrindo, então tá bom, eu vou perguntar uma próxima coisa. Se ela fecha aquela porta, tudo bem, então a gente parou por aqui, a gente parou nesse nível. E aí eu entendo aonde essa pessoa tá encaixada nesses níveis aqui de SRE. Não pode falar DevOps, pessoal. Nesses níveis de SRE aqui. Mas parece que as pessoas acham que é uma disputa, né? Exatamente. Vai chegar um ponto que ou tu não vai saber, ou vai dar uma resposta errada, e beleza, ok, eu fechei, ok, eu entendi que tu tá nesse nível. Beleza. Se é até o nível que eu tô querendo contratar, ótimo, passou. Mas eu respondi errado. Eu sei. Agora eu sei que nível tu tá. Eu vou te dar corda até tu responder errado, ou eu não saber continuar. Não tem problema chegar na resposta errada. Só quer dizer que tu ainda tem coisa a aprender e tu ainda não é um especialista. Só isso. Sim. E que não tem nenhum problema dizer que não sei. Exato. Boa. O cara que diz que não sei. Eu adoro o cara que diz que não sei. O cara que a tocha perde ponto. Eu entendo a pessoa que não quer dizer isso, porque eu entendo que ela tá... Quem tá vindo pra entrevista, ela quer essa vaga, né? Normalmente. Né? Normalmente as pessoas não vão para uma entrevista, elas não querem a vaga, mas ela quer essa vaga, então ela está interessada em demonstrar o melhor que ela pode ali. E aí parece para as pessoas, e olha, tomem isso como, olha, demorei muito tempo para entender isso, mas dizer que não sabe não é um problema, não é um problema em lugar nenhum, seja numa war room, seja numa entrevista, seja em qualquer coisa, não é um problema. Tá? Olha até para essa câmera, não é um problema. Nada a ver. Eu preciso saber que tu sabe levantar a mão se tu precisar de ajuda. Exatamente. Que você é humilde o suficiente. Tu não trabalha sozinho, tu trabalha em equipe. Tem sempre alguém para te ajudar, mas tu tem que pedir. Eu quero que tu levante a mão se tu não sabe, ao invés de atochar, ou pior ainda, fazer errado. Olha, eu quero saber que você vai dizer que não sabe, porque eu quero saber se você vai pedir ajuda, se você não vai fazer merda, se você sabe trabalhar em equipe, porque se você não vai ficar debruçado ali num problema, mais tempo do que precisaria, tudo isso vem com um simples assim, olha, eu não sei esse parâmetro, ou eu não sei, eu cheguei até aqui, é o máximo que eu consigo chegar. Sabe? Eu não tenho ideia, ou eu não consigo me lembrar agora. E também tem uma outra coisa que eu gosto do não sei, que é, você não vai tentar me enrolar. Você não vai tentar me passar uma lábia e tentar, então, mas é que antigamente, sei lá. Não me enrola, por favor, sabe? Porque se a pessoa tá tentando me enrolar na entrevista, no trabalho ela vai tentar me enrolar também. Exato. Não faça isso. Faz como se estivesse no trabalho.
Não enrola. Passa real. Cara, não sei. Ótimo, show de bola. Eu vou partir para a próxima pergunta. Ou, melhor, vou até dar um cheat code para vocês. Olá. Tu trabalha em equipe. Quem tá te entrevistando tá na tua equipe. Tu pode perguntar para mim. E eu posso te ajudar. E isso vai te ganhar ponto. Sério, tu pode perguntar pro entrevistador. Pelo menos para mim, tu pode. Porque é assim que você trabalha em equipe. Cheat code. Pode perguntar a resposta. Cara, eu gostei muito disso, desse lance de que dizer que não sabe, né? Porque sabe o que é muito ruim? Porque eu odeio gente que enrola. Eu odeio gente que... Porque ela tá mentindo, ela tá tentando me enganar. E não precisa. E se você consegue me enganar, é um segundo problema. Porque eu ainda tenho esse problema que você não resolveu. E que você tá me enrolando pra não parecer que vai tomar uma bronca ou que vai passar essa tarefa pra outra pessoa. Eu quero os problemas resolvidos. Como gerente, como gestor aqui, eu quero os problemas resolvidos. Se você não pode resolver esse problema, eu tenho que achar outra pessoa que possa. Essa pessoa pode estar no time, eu posso dizer pra você, pega esse problema, vai lá com o fulano, ele sabe resolver e ele vai te dizer também. Ele vai te ajudar a sair. Eu posso... Ok, tu não sabe isso? Eu vou te colocar então num curso pra tu aprender isso. Exato. Ah, não, eu vou te entregar um livro pra tu aprender isso. Ah, não, eu vou trazer o profissional pica das galáxias pra ensinar isso aqui dentro da empresa. Já fizemos várias vezes. Porra, a gente chama o especialista lá da VMware que escreveu o kernel da VMware pra dar curso pra gente dentro da empresa. Podemos fazer. É assim que o gestor, inclusive, ele tem que manter uma matriz de conhecimento da equipe na hora de alocar as pessoas nas tarefas. Exato. Eu ia dizer a mesma coisa. E se tu me enrola, mentira tem perna curta. E você me atrapalha com isso. Passando a entrevista, mas daqui a pouco... Não, e você me atrapalha com isso, porque eu até como gestor posso perceber e ser humilde o suficiente para perceber que como gestor eu também tô errando em de repente não te dar subsídio suficiente para você estar passando por essa tarefa que eu te dei, ou que de repente ela caiu na sua mão. Se essa tarefa cai na sua mão e você não consegue ultrapassá-la, eu tô errando. Não era para eu te dar essa tarefa. Eu posso, por exemplo, isso aqui é uma tarefa que vai exigir que a pessoa aprenda o negócio. Então eu tenho que dar mais tempo para ela. Exato. Muito bom, Bernardo. Tudo que a gente faz, cara, 10 anos atrás não existia Kubernetes. 3 anos atrás não tinha ChatGPT. E por aí vai. As coisas que a gente trabalha mudam muito rápido. O ciclo de desenvolvimento do Kubernetes é 6 semanas. A cada 6 semanas tem uma release nova. Muda muita coisa, galera. Tu não pode ficar parado. E não tem saber tudo. Exato. Não existe isso. Eu quero saber se tu sabe correr atrás. Tem um Kubecast com o Gomex que a gente falou sobre FOMO. Pô, já trabalhei com o Gomex. Não, mas o papo com o Gomex foi muito bom. É uns Kubecasts pra trás aqui. Mas é Fear of Missing Out, né? Então tem aqui uma balança, né? Entre acompanhar tudo que sai e você ficar louco, e aí você não passa nas próximas entrevistas. Do RH você já não vai passar, tá bom? Você vai estar perdido, tá bom? E o outro lado é você tá parado no tempo, né? Eu aprendi até aqui, é o que eu uso e eu não sei nada mais além disso. Então, é óbvio que os dois são ruins. Esse é o outro lado que eu diria até um pouco mais triste que a gente também vê. É a pessoa que tá, eu tenho 15 anos de experiência, mas só sabe uma coisa, gente. Isso é triste, tu vê, a pessoa tá parada no tempo. Mas é que aquela coisa, a chance dessa coisa que você é especialista desaparecer é grande, gente. Não importa no que você é especialista. É certo que isso vai desaparecer. É certo, não é grande, é certa. A única certeza que tu tem é que as coisas vão mudar. Isso é verdade. É a única certeza que tu tem. Essa é a morte. Então eu ia falar... a gente não fala mais de... E os impostos? A gente não fala mais de morte nesse podcast aqui, por causa que eu fui lá e não quis ficar. Então agora a gente só fala de vida.
que eu tava falando aqui sobre os dois opostos é ficar louco, né? Com, tipo, seguindo todos os feeds que existem por aí, tudo quanto é notícia e tudo que sai. E o outro lado é nada, você ficar estagnado. É óbvio que os dois opostos são ruins, né? Os dois extremos são ruins, tá? Então, encontrar um balanço, encontrar um meio ponderado aqui, para você é a melhor coisa, né? O Gomex falou uma coisa muito legal, eu sempre acabo repetindo, que tem momentos que você vai apertar um pouquinho a corda e você vai mais pro lado da loucura, né? Você vai pegar mais coisas, você vai correr atrás de mais um pouco, e tem momentos que você vai dar uma afrouxada, né? Que você vai respirar um pouco, e tá tudo bem em todos os momentos. Mas o que eu acho mais legal esteja ciente, tá fazendo as coisas com a cabeça ligada, sabe? Olha, esse mês aqui, eu vou levar esse mês mais de boas. Eu vou relaxar um pouco, eu vou sair com a família, eu vou dar uma desestressada, eu só vou assistir série. Tudo bem. Esse outro mês, agora eu vou dar uma ripa, eu comprei o livro, eu vou ler esse livro, eu vou fazer esse treinamento que eu comprei, tá lá largado. Então, eu acho que é um lance, agora eu vou quase parecer um coach, né? Mas é um lance meio de você estar consciente do momento que você tá vivendo, tá fazendo as coisas de forma consciente. Mas é um ótimo gancho aí, porque é assim que eu gosto de terminar a entrevista. Uhum. Eu pergunto, tá, ok, beleza, show de bola, fechamos a parte técnica. Me conta sobre ti. O que é sobre ti, é sobre você, Silista. O que tu gosta de fazer fora do trabalho? Quem tu é? Quais são teus hobbies? A gente precisa criar um rapport, a gente precisa criar uma conexão emocional para a gente conseguir trabalhar junto. Mesmo que seja puramente nível profissional, mesmo que seja completamente distante, só via conferência e chat, eu preciso de algum meio de me sentir conectado contigo. Compartilhar as experiências pessoais é bacana e me permite te entender melhor, me permite... Realmente é fazer aquela fagulha humana que diz que a soma de mais de 2 pessoas é mais do que 2, realmente funcionar. Chegamos na parte filosófica aqui, então quer dizer que a gente tá na hora de terminar esse episódio. Cara, muito obrigado mesmo pelo seu tempo e pela dedicação aqui e por compartilhar com a gente o seu tesouro das entrevistas, tá bom? Obrigado mesmo. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão ouvindo que tiraram bons insights aí, e eu espero que, para vocês, pessoas que estão nos ouvindo, que vocês possam ter tirado lições aqui, de repente isso possa te ajudar a dar mais um passo na sua carreira. Quem sabe a próxima vaga que abra na GetUp você já pegou umas dicas e entra aqui, e aí você me fala, pô, entrei na GetUp porque eu ouvi o Cubicast, tá? Aí vai ter valido a pena. Beleza? E o mais importante é ser brasileiro. Não desiste nunca. Isso. A quantidade de vezes que eu já quebrei a cara não tá no mapa. Pode crer. Continue a nadar. Continue a nadar, que nem diria a Dória. Muito bom, muito bom. E uma parte muito importante, gente. Diga. Muito importante, que eu esqueci. E normalmente eu faço as entrevistas. A parte técnica eu pergunto em inglês. Sim. Isso é uma boa coisa. E eu espero que tu responda em inglês. Desculpa, galera. A língua franca, tá? E língua franca se chama língua franca porque a linguagem da diplomacia é o francês. A língua franca da TI é o inglês. Toda a documentação tá em inglês. Tu vai interagir com qualquer outra pessoa de qualquer outra nação, tu vai falar em inglês. Não importa a outra língua que a pessoa fale. O ponto comum é o inglês. Tem que ter, galera. Tem que ter. A gente já disse isso aqui algumas vezes, assim, no Cubicast, várias vezes. Eu mantenho o Cubicast em português o máximo possível, né? São raros episódios que teve alguma coisa em inglês aqui. Eu mantenho ele em português porque, primeiro, a gente consegue... É a nossa língua. Então a gente consegue absorver 100% das bobagens que a gente fala aqui, né? Mas em inglês a gente precisaria se esforçar e você vai perder algumas coisas pelo caminho e etc. Mas a gente sempre diz aqui, se tem uma skill que você deve investir, é inglês. Tem que aprender inglês, tem que saber. E se colocou lá no LinkedIn que sabe, aí tem que saber mais ainda. É verdade. Aquela do inglês nível técnico... Já foi, galera. Já foi. Ninguém acredita nisso, galera. Ninguém acredita nisso.
Inglês nível técnico, beleza, eu vou começar a entrevista em inglês. Eu quero resposta. Eu vou falar sobre técnico em inglês. Pronto. Exatamente, a parte técnica vai ser em inglês. Tu disse que sabe, ué. É isso aí. Tá bom, Bernardo. Muito obrigado mais uma vez. A gente se vê no próximo episódio. Pessoal que assistiu, que não deixou o like, compartilha, manda pros coleguinhas, manda pros júniors, manda pra quem tá na faculdade fazendo aí, sei lá, tá bom? Manda pra galera. Espero que essas dicas sejam proveitosas. A gente se vê no próximo episódio. Eu tenho mais uma coisa. Olha só, vocês sabiam que o Cubicast tá em tudo quanto é rede social? Inclusive tem um Linktree aqui que tem todos os lugares que a gente tá. Inclusive no WhatsApp. Tem um canal no WhatsApp do Cubicast que você recebe em primeira mão, primeiríssima mão, os episódios novos que saem. Então, isso é novo, eu não sabia desse feature aí. Então, todos os links estão aqui, tá bom? Tem um Linktree aqui do Kubernetes, que inclusive... Do Kubernetes não, do Cubicast. Do Cubicast. Do Cubicast, que sabe mais de Kubernetes, que é a documentação do Kubernetes. Mas tem um Linktree aqui que, inclusive, lá no final tem um Forms se você quiser participar do Cubicast, tá? Se você quiser sugerir um tema, sugerir uma pessoa, ou se você mesmo quiser participar, eu tô estudando tal coisa, ou eu tô fazendo tal projeto, eu tô participando de um projeto, coloca lá, eu vou receber e vou te chamar para você estar aqui na Globo do Kubernetes brasileiro. É o Cubicast, beleza? Hoje eu tô extremamente humilde. A Globo não é mais isso, não é mais tudo isso. A Globo não é. A Globo já foi. Agora é a Manchete. Manchete, sim, foi os tempos áureos da TV, que a gente assistia Yu Yu Hakusho. Gente, pegou lá do fundo do baú. Olha só. Depois dessa, acho que vamos pra casa. Vamos nessa. Bernardo, obrigado. Obrigado por você que ficou até agora escutando as nossas bobagens. A gente vê no próximo episódio. Até mais e